Olá! Sou a professora Lucília Lopes e vou me descrever para vocês. Sou uma mulher branca com cabelos longos e cacheados. Atrás de mim estão algumas prateleiras coloridas com materiais artísticos e pedagógicos. Algumas vezes guardamos na memória referências de versos, falas ou até dizeres que não sabemos ao certo porque os temos na memória. São referências que foram captadas em algum lugar e marcam com palavras e significados momentos da vida ou até situações que passamos. Hoje escolhi uma dessas referências para entender de onde surgiram e por que marcam tanto a nossa vida. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio. Tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Caminho tinha no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Assistimos o trecho de um dos poemas mais marcantes do escritor brasileiro Carlos Drummond de Andrade. O poema No Meio do Caminho é uma das obras-primas dele. Os versos foram publicados pela primeira vez em 1928, na revista de Antropofagia, um importante veículo cultural do nosso país na época. As pedras mencionadas podem ser classificadas como obstáculos ou problemas que as pessoas encontram na vida, descrita, nesse caso, como um caminho. Essas pedras podem impedir a pessoa de seguir o seu percurso, ou seja, os problemas que podem impedir de avançar na vida. Assim que foi publicado, o poema No Meio do Caminho foi profundamente criticado pela sua simplicidade e repetição. Com o passar do tempo, os versos foram sendo compreendidos pelo público e pela crítica. Atualmente, o poema é uma espécie de cartão de visitas da obra de Carlos Drummond de Andrade. Para alguns, No Meio do Caminho é considerado como o produto de um gênio. Para outros, é descrito um poema monótono e sem sentido. É possível afirmar que as críticas e ofensas feitas ao autor foram pedras no meio do seu próprio caminho, que ele aprendeu a lidar desde então. 2 anos depois da publicação de No Meio do Caminho, já em 1930, com o lançamento do seu primeiro livro, Alguma Poesia, Drummond
viu mais uma vez o seu trabalho dividido entre os críticos. Porém, o primeiro artigo sobre o recém-lançado volume buscou exaltar as qualidades dos versos de Drummond. Essa primeira análise crítica foi escrita por Mário de Andrade, que era amigo de Drummond e um dos principais incentivadores para o lançamento de alguma poesia. E detalhe, o texto foi publicado pelo jornal Estado de Minas, com o título Apareceu Ontem, o livro de Carlos Drummond de Andrade, que, na época, era concorrente dos jornais nos quais Drummond trabalhava e colaborava. Veja o que Mário de Andrade escreveu. Alguma poesia é uma surpresa agradável que talvez reanime os nossos intelectuais. No livro, diga-se de passagem, a emoção, por mais profunda, não se descontrola em derramamentos líricos, podendo viver, portanto, sem excessos. Clara e forte, como nasceu. Na verdade, é essa inatamente a mais humana das feições poéticas. O poema No Meio do Caminho se tornou tão importante que, para marcar os 40 anos de sua existência, em 1967, foi lançado o livro Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema, no qual reuniu uma ampla seleção com o que foi dito sobre os famosos versos. E tem mais. Atualmente, o Instituto Moreira Salles lançou uma nova edição do livro, concebido pelo próprio Drummond, ampliada pelo também poeta Eucanaã Ferraz. Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema, traz todo o conteúdo de sua versão original e ainda 2 seções inéditas. Ainda a Pedra, que complementa a seleção feita por Drummond com textos, charges e ilustrações sobre o poema posteriores a 1967, e Biografia da Biografia, que reúne resenhas e comentários sobre o livro desde o seu lançamento. Vocês entenderam bem isso? Carlos Drummond lançou um poema em 1928 por meio de uma revista, que foi duramente criticado. 40 anos depois, ele mesmo fez uma homenagem a esse poema e lançou um livro inteiro dedicado ao seu próprio poema, contendo tudo o que tinha sido dito sobre os seus versos desde aquela época do lançamento. Agora, em pleno século XXI, 2010 para ser mais exato, lançam a biografia da biografia, com mais resenhas, comentários, charges. É como se fosse uma continuação feita pelo próprio artista do poema original. Se isso não é uma história de sucesso, eu não sei o que é. E olha que estamos falando de simples versos poéticos. Quer mais referências e inspirações do mesmo poema? Então lá vai. Para marcar o lançamento dessa biografia da biografia do poema, que vocês já sabem bem qual é, o Instituto Moreira Salles lançou um vídeo com esses versos em 12 idiomas. Veja comigo alguns deles. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. En el medio del camino había una piedra.
Había una piedra en el medio del camino. Había una piedra. En el medio del camino había una piedra. Nunca me olvidaré de ese acontecimiento en la vida de mis retinas tan fatigadas. Nunca me olvidaré de que en el medio del camino había una piedra. Había una piedra en el medio del camino. En el medio del camino había una piedra. Tapembukte rema uin krapetei ita. Oin krapetei ita. Tapembukte. Oin krapetei ita. Tapembukte rema uin krapetei ita. Hawa kwere jewuma che ma entu a riaena. Aji chau pirachu I aikoua agwere. Haeche ma entu a riaena ma uin ma petei tape buktere. Tapen buktere ma uin kra petei ita. Carlos Drummond de Andrade marcou a literatura brasileira por expressar de maneira inspiradora as profundas inquietações que atormentam o ser humano. A história cultural de nosso país é mais do que uma imagem em cédulas de dinheiro, é mais do que uma estátua no meio de uma praia que enfeita um cartão postal ou até mesmo uma selfie. Conhecendo nossa história, fica impossível não se apaixonar por essas mentes brilhantes, corações sinceros e obras necessárias. Quanto mais conhecemos nossas referências, mais valorizamos quem veio antes e abriu o caminho que hoje podemos nos orgulhar e tornar ponto de partida para nossos próprios voos. Há quem diga que a pedra de Drummond tem relação a uma perda que ele sofreu de um filho recém-nascido, e por isso utilizou não só o sentimento, como as mesmas letras para exprimir a sua dor. Você já passou ou conhece alguém que já passou por um obstáculo, por um problema assim difícil e mesmo assim conseguiu superar? Que tal fazer essa pesquisa com os seus familiares e amigos e registrar essa experiência? Coloque também o desfecho, quer dizer, se a pessoa conseguiu superar o obstáculo e de que forma que ela conseguiu superar ou não. Não é difícil se inspirar com os versos de Drummond. Por isso, vamos voar com ele e superar os obstáculos impostos pela vida? Vem comigo!